E aí, minhas amoras, sejam bem-vindas ao nosso sexto módulo, Pensamento sobre a sua identidade. Nós vamos falar aqui sobre pensamentos e aí eu vou detalhar cada pensamento para você colocar em prática aí na sua vida. O processo de tirar conclusões a partir das premissas ou evidências, os tipos de raciocínio pode ser divididos em raciocínios dedutivos e não dedutivos. A princípio, o ato de pensar ou o pensamento é um processo mental que tem como principal objetivo desenvolver a nossa percepção da realidade e avaliar as circunstâncias e o valor delas em nossa vida. Mas esse fator é algo essencial no processo de aprendizagem. Por isso, com a ajuda de estudo de longos anos, foi possível observar que há diversos tipos de pensamentos e entender melhor como cada um interfere de modo que vemos e da realidade que são as coisas. Então, segue aí abaixo, eu vou falar sobre alguns pensamentos, tá? Então, me acompanhe lá e tenta identificá-los na sua vida. Primeiro pensamento, pensamento reflexivo. É aquele que é responsável por aumentar a consciência sobre as ações que nós praticamos. É o ato de pensar sobre as diferentes maneiras de lidar com as ideias ou situações representadas e expressa. Nesse sentido, esse tipo de pensamento ajuda a desenvolver a autoconsciência e a inteligência emocional. Por exemplo, quando uma criança reflexiva é aquela que avalia de forma crítica o que já sabe, ou que ainda precisa aprender e como fazer isso para resolver diversos tipos de situações. Pessoas que começam a apresentar declínio cognitivo, por exemplo, apresentam maior chance de desenvolver os tipos de pensamentos intrusivos, como medo e a ansiedade. Assim, estimular o pensamento reflexivo é o ideal para combatermos essa forma de pensar. Então, preste atenção, tenha pensamentos reflexivos. O pensamento crítico, ele é responsável por entender as diversas realidades, por investigação, análise ou avaliação do conhecimento. O pensamento crítico, ele estuda todos os fatos sem um julgamento prévio, antes de tomar qualquer partido ou decisão. Além disso, ele também está relacionado diretamente à formação de crenças, sentimentos e ações. Pessoas com pensamentos críticos utilizam como lógica para o controle das situações. São mais questionadoras e analisam os fatos de forma racional e imparcial. O próximo pensamento é o lógico, é um dos tipos de pensamento filosófico onde as ideias são ordenadas através de uma ordem lógica precisa. Esse tipo de pensamento utiliza as regras já existentes para lidar com as diversas situações. A avaliação e comunicação são utilizadas para definir se uma determinada conclusão é falsa ou verdadeira. As pessoas que pensam com a lógica utilizam da racionalização para tomar as suas decisões mais importantes da sua vida. Já o pensamento criativo é uma das habilidades humanas que pode se desenvolver com estimulação em qualquer idade. Enquanto o pensamento criativo é aquele utilizado para enfrentar situações novas de maneira original e de fácil adaptação, para desenvolver o seu pensamento criativo é importante estimular, por exemplo, o contato com a natureza, a interação com a arte ou com a música, além de incluir desafios com atividades inteligentes no dia a dia.
Então, este é o pensamento criativo. Já o pensamento prático é um dos tipos de pensamentos mais utilizado por nós, seres humanos. Um bom desenvolvimento dessa forma de pensar faz com que as atividades do dia a dia sejam feitas conforme o esperado. Com o seu apoio, nós utilizamos os conhecimentos que já possuímos e aplicamos nas tarefas e situações cotidianas. O pensamento prático é importante para se adaptarem às situações rotineiras ou às possíveis mudanças de ambientes. Conseguimos alcançar os seus objetivos quando pensam dessa forma. Não estão preocupadas em ganhar novos conhecimentos, mas sim utilizar daqui a uma vez já adquiridos. Domine os seus pensamentos e fale para a sua mente, o seu corpo fale para o seu corpo que quem domina a sua vida é você. Então, assim, você precisa entender os tipos de pensamentos que você tem e colocá-los em prática e saber identificar, opa, se eu estou pensando assim, eu estou com pensamento reflexivo. Se eu estou com tudo programado, eu já estou acostumada a acordar, escovar os dentes, tomar banho, nananana. É um pensamento prático que já foi habituado na minha rotina. Então, pense nesses pensamentos, coloque ordem em seus pensamentos para que ele não domine a sua mente e a sua vida. Espero que você consiga aí selecionar, né, quais são os tipos de pensamentos mais predominantes na sua vida e te espero na próxima aula.